Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos e tal, já deixa o like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes estão trocados, tá bom? De todos os relatos. Primeiro relato de hoje, seria um reptiliano? É uma moça que nos conta e essa moça vai contar dois relatos, esse e o próximo. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Joia. Pode me chamar de Pode me chamar de fulana. Eu moro em São Paulo. Sou médium desde que me entendo por gente. Vejo os que já se foram, já me acostumei, mas às vezes levo alguns sustos. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Esse fato ocorreu em 2020. Eu estava dirigindo o meu carro, parei no farol vermelho. Eu tenho o hábito de olhar o retrovisor para ver o carro que está atrás de mim. Nunca aconteceu nada de anormal, até aquele dia. Olhei, como sempre, para o carro atrás de mim, quando vi uma coisa que me intriga e me assusta até hoje. A pessoa que conduzia o carro atrás de mim era um homem de meia idade. Estava com a mão na parte de cima do volante e foi quando reparei a mão dele. Ela era cinza, escura, escamosa, com unhas compridas e negras que pareciam garras afiadas e entre os dedos havia membranas, pois ele abriu os dedos e deu para ver perfeitamente. Eu arregalei os olhos e olhei para frente na hora, super assustada. Criei coragem, olhei novamente e a mão dele estava agora normal, ou seja, humana. Tudo isso durou uns 30 ou 40 segundos, o tempo do farol. Não reparei no rosto dele, pois eu fiquei tão chocada que quando eu vi aquela mão, eu desviei o olhar para frente. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Será que você, Ana, ou algum assombrado consegue me ajudar? Era um reptiliano? Um Grey? Outra coisa? Gente, eu não estava bêbada, não estava drogada, eu não tô louca. Consegui ver perfeitamente, pois sou míope e uso óculos da hora que eu acordo até a hora de dormir. Então eu não dirijo sem os óculos de forma alguma. Eu vi aquela mão, era a mão dele, pois quando olhei novamente, segundos depois, ela estava humana novamente. E no mesmo lugar, em cima do volante. Essa dúvida está na minha cabeça já faz uns 2 anos e eu queria muito um esclarecimento. Me falaram que algumas pessoas têm o dom de ver esses seres em sua forma real, mesmo que por alguns segundos. Será que fui contemplada com esse dom? Foi a única vez que aconteceu. E entre assombrações e isso, eu prefiro os meus fantasmas. Não quero mais ver esses seres, não. É assustador. Então, eu já ouvi dizer que eles têm esse, às vezes eles perdem o disfarce de humanos e aí é possível ver essas transformações que são rápidas. Mas eu realmente não sei, eu não posso dar uma opinião aqui a respeito de reptilianos e essas coisas que eu não tenho uma opinião assim muito formada, eu não sei, sabe? Mas fico curiosa também com essas coisas. A gente vê muitos vídeos falar isso aí é falso, isso aí não sei, né? Não tem, enfim, não sei. Deixem suas opiniões aí. Se alguém já teve uma experiência parecida, manda pra gente. Às vezes um relato vai dando força a outro, né? Ah, comigo também já aconteceu, eu também já vi isso, sabe? Então manda aí pra gente. O e-mail é relatos@assombrado.com.br, ok? Próximo relato da mesma moça. A Casa Assombrada. Esse fato aconteceu em 2013. Morávamos eu, meu marido e meu filho, que tinha na época 1 aninho, em uma casa estilo porão, sabe? Tinha uma casa grande na parte de cima e por outra entrada tinha outra casinha menor e atravessando outro portão vinha a minha casa. Lá era tranquilo. Só às vezes os meus 2 gatos paravam em frente à porta do meu quarto à noite, ficavam arrepiados e fazendo barulhos estranhos, mas eu nunca vi e nem ouvi nada lá. Enfim, nessa casa começamos a ter problemas com o vizinho que morava na primeira casinha. Era um rapaz solteiro que arrumou uma namorada bem barulhenta, se é que me entendem.
E fora as brigas horríveis que eles tinham e que acabavam até em agressões, né? Nós chamávamos a polícia. E fora as brigas horríveis que eles tinham e que acabavam até em agressão. Chamávamos a polícia, mas nunca dava em nada. Isso começou a incomodar bastante, pois tínhamos o nosso filho, que era um bebê, e não precisava escutar e nem presenciar nada daquilo, não é mesmo? Resolvemos procurar outra casa para alugar, porque o nosso apartamento ainda estava em construção e ia demorar mais um ano para entregar. Nós queríamos uma casa com 2 quartos, que fosse independente, sem mais ninguém dividindo o mesmo quintal. Fomos até a imobiliária que tínhamos contratado, e o dono era amigo meu. Perguntamos se ele tinha alguma casa nessas condições e conforme o nosso orçamento, né? E ele me disse assim: fulana, eu tenho uma casa perfeita para vocês. Ela está fechada há bastante tempo. O dono trouxe a chave esses dias aqui para colocar para locação. Eu estou ocupado agora, mas se vocês quiserem, eu dou o endereço e vocês vão lá ver. O que acham? Topamos na hora. Ele entregou a chave e passou o endereço. A casa ficava em um bairro bem antigo da cidade, no Centro Alto. A cidade é dividida em Centro Alto e Centro Baixo, onde no Centro Alto ficam localizados os bairros mais antigos. Então entramos no carro e fomos. Quando chegamos lá, a casa era bonita, vista de fora, os portões eram de grade, tinha uma janela bem grande de frente para a rua que dava na garagem, ao lado tinha um corredor que no final descia uma escada, na lateral da casa, no corredor, tinha uma porta e 2 janelas de correr de madeira. Tudo isso eu conseguia perceber da calçada e a casa estava toda fechada. Não tinha nem aberto o portão ainda e se via que não era limpa há algum tempo pelo acúmulo de poeira e sujeira na garagem. Meu marido estava segurando a porta do carro para eu tirar o meu filho da cadeirinha e o estranho e sobrenatural começa agora. Ana do céu, o portão estava fechado com uma corrente e cadeado. Assim que a gente colocou a chave no cadeado, a janela da lateral da casa abriu com muita violência. E dela, uma senhorinha de pelo menos uns 80 anos, cabelo branquinho, colocou a cabeça para fora e, bem nervosa, começou a gritar conosco. O que vocês querem aqui? Quem são vocês? Nos olhamos assim meio confusos e eu falei: senhora, nós viemos ver a casa para alugar. O fulano da imobiliária tal disse que ela estava vazia. A senhora continuava gritando conosco. Eu moro aqui, ninguém pode entrar aqui, vão embora, a casa não está disponível não. Nós nos olhamos de novo, eu pedi desculpas para ela e do mesmo jeito que ela abriu a janela com violência, ela fechou. Entramos no carro e conferimos o endereço, estava certo, era lá mesmo. Saímos de lá rapidinho e bem assustados. Cheguei na imobiliária e falei com meu amigo. Falei: fulano, você tem certeza que aquela casa tá para alugar? Ele me olhou confuso e falou: fulano, é claro que eu tenho. Eu mesmo fui lá com o dono para ver a casa e tirar algumas fotos. Por quê? E eu já nervosa falei: porque a gente nem o portão conseguiu abrir. Assim que colocamos a chave, apareceu uma senhora enfurecida na janela e disse que a casa era dela e mandou a gente sair de lá. Meu amigo ficou branco, até sentou. Ele não sabia o que falar. Ele queria voltar lá, mas eu e meu marido não queríamos. Pedimos para ele ver se encontrava outra casa pra gente, de preferência bem longe daquela. Meu marido até hoje não gosta de falar sobre o que aconteceu. Eu não sei se era um fantasma ou alguém de verdade, mas eu e ele vimos e ouvimos a mesma senhora brava porque queriam entrar na casa dela. Bom, é isso, Aninha. Então, se eles tinham certeza que a casa estava vazia, mas ninguém voltou lá para conferir se realmente estava vazia, parecia abandonada, estava suja e tal. E como assim uma pessoa bota para alugar que se tem outra pessoa dentro? Estranho, provavelmente o fantasma. Mas aí tinha que conversar com o dono e saber qual que é a história ali. Era da mãe dele? Era da avó? Quem que poderia ser aquela senhora falecida que não queria deixar a casa? Provavelmente. Mas tinha que saber mais da história, né? Hoje já pensou? Aí sim, fantasma falar: você não vai entrar ninguém aqui não. Bom, próximo relato. Agora é uma outra moça que nos conta essa história. Amigo do além.
Olá, Ana, ótima noite a você e a todos os fãs do canal. Sou a fulana. Tive a oportunidade de enviar uma história assombrada para vocês há alguns anos, com a promessa de escrever outras. Depois veio a pandemia e onde vivo, na Itália, foi realmente difícil, realmente lá também. E me retirei um pouco, visto a situação. Tanta gente ocupando espaços e computadores em casa, enfim. Voltei e hoje gostaria de compartilhar uma história do meu passado, muito dolorosa, mas que serve de alerta para todos. Eu corria o ano de 1998 e eu trabalhava no Rio de Janeiro, um local pleno de pessoas, entre elas um jovem homem que chamarei aqui de Otávio. Era uma pessoa bem-humorada que trazia sempre alegria, era querido de todos e tinha uma coleção de amigos, entre eles Osvaldo, que era mais velho que Otávio. Era uma pessoa séria e carrancuda, mas com Otávio ria sempre. Eram muito unidos. Otávio era de origem católica, frequentava a igreja com a sua mulher e com seus 2 filhos pequenos. Osvaldo era ateu convicto, e essa diferença entre os dois muitas vezes era motivo de acesas discussões. A trabalho, Otávio e Osvaldo viajaram muitas vezes. Um belo dia, Otávio adoeceu. Parecia algo inócuo ao início, mas as coisas foram piorando. E o estado de saúde dele se agravou a ponto da internação em um hospital. Osvaldo era inconsolável e o visitava quase todos os dias. Assim como muitos de nós, era apreensivo. Conversava com os médicos, mas nunca disseram exatamente o que acontecia com a saúde de Otávio. Nem mesmo a mulher dele falava conosco. Semanas se passaram e eu, uma noite, cheguei muito cansada do trabalho. Fui dormir praticamente depois de uma bela chuveirada e uma saladinha. Estava morta de cansada. No meu quarto ainda estavam conservadas no chão as sacolas de roupas de inverno para doação. Foi um pedido de Otávio antes de adoecer. No meio da noite, acordei com a sensação de que eu não estava sozinha no quarto. Uma luz muito forte surgiu, proveniente do cantinho onde estavam as sacolas de roupas. Ali estava, em pé, Otávio. Não conseguia acreditar e nem mesmo falar. Isso mesmo, eu não falava. E Otávio também não. Mas nos comunicamos por uma espécie de telepatia. Fulana, que sacolas são essas? Disse ele, olhando para as sacolas no chão. E eu disse, são roupas antigas de inverno, são para doar, como você me pediu, lembra? E ele respondeu, sim, me lembro. Mas deve apressar-se em doar. O inverno será forte esse ano. Parei então por um momento para observá-lo. Ele era pálido, magro e vestido com uma espécie de uniforme verde, com uma cintura larga, de cor vermelha. Nunca havia visto Otávio vestido daquele modo. E ele continuou. Devo partir agora, mas vim aqui para te pedir um favor. E eu respondi, sim, que coisa devo fazer? E ele falou, deve dizer a Osvaldo que ele é como um irmão e deve cuidar da sua saúde, porque ele também está doente e não deve esperar como eu. Ele não tem religião, mas deve dizer a ele que na sua carteira de dinheiro enfiei uma vez no forro, sem ele saber, uma imagem da Virgem de Fátima. De repente, eu saí daquela espécie de transe onírico e me vi sentada em minha cama, chorando como uma criança. Peguei imediatamente o telefone e liguei para o Osvaldo. Ele não estava em casa, mas sua esposa estava acordada, pois Otávio havia falecido naquela noite no hospital. E Osvaldo seguiu para lá. Me arrumei em meio à madrugada, peguei o carro e guiei até o hospital, onde o féretro, caixão, né, onde o féretro estava quase pronto para seguir para o cemitério. Otávio vestia o uniforme de um conhecido círculo recreativo de imigrantes de origem de sua família. Era uma jaqueta verde e uma cintura vermelha. Osvaldo era incrédulo com a minha história e ainda não acreditava. Foi quando lhe disse que havia chamado sua esposa porque havia visto Otávio e que na sua carteira ele encontraria uma imagem da Virgem de Fátima. Osvaldo então esvaziou a carteira na minha presença
e com as mãos trêmulas encontrou no forro, escondida, uma imagem da Virgem de Fátima. O féretro seguiu, mas antes de sair, Oswaldo realizou no hospital o exame que constatou uma hepatite branda, causada por alimentos contaminados consumidos por ambos em uma viagem. Felizmente para Oswaldo não era tarde, ele se curou e durante muitos anos segue as missas anuais em memória de Otávio, se tornando agora um católico fervoroso. A minha história assombrada termina aqui e, como disse no início, serve de alerta para todos. Não descuide nunca da sua saúde. Um simples exame pode te salvar a vida. É verdade. Às vezes a gente fica assim, eu não quero procurar porque senão eu vou achar. Mas que bom, você tem que achar o quanto antes para poder cuidar. E se não procurar, não vai achar, mas a hora que o negócio bater, aí muitas vezes não dá tempo. E aí, você quer viver ou não? Então, vamos fazer os exames de rotina, preventivos. Quanto antes a gente achar alguma coisa, melhor é. Pra gente continuar aí nessa vida aprendendo. Próximo relato, a oração atendida. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana. Moro na cidade tal, no estado da Paraíba. Bom, venho relatar sobre o que ocorreu no dia do meu nascimento. A minha mãe teve uma gestação um pouco complicada. Ficou muito abalada psicologicamente ao engravidar muito cedo e teve que sair da casa de sua mãe para morar na casa de sua sogra com o meu pai. Ela não teve apoio emocional para lidar com essa situação. Com isso, ela passou toda a sua gestação sem alguém para lhe apoiar. Vendo a situação como estava complicada, resolveu pôr um fim na gravidez. Tentou um aborto caseiro várias e várias vezes, mas sem resultado. Ao decorrer do tempo, ela começou a ver algumas coisas estranhas em seu quarto. Certo dia, após sair do banho, ela viu uma fumaça preta muito densa ao lado de sua cama. E essa fumaça começou a subir como um redemoinho. Quando chegou à altura de seu peito, a fumaça se desfez. Ela ficou muito assustada com esse acontecido, mas não ligou, pois pensava que era algo de sua mente. Quando completou 6 meses de gestação, ela começou a sentir muitas dores e percebeu estar entrando em trabalho de parto antes do tempo. Correu para o hospital com a esperança de tentar me salvar. Como era de se esperar, nasci aos 6 meses de gestação pesando 1 quilo e sem tempo fiquei na e sem conseguir respirar por conta própria, com 1 quilo e sem conseguir respirar. Pelo fato de ter nascido antes do tempo, fiquei na incubadora respirando por conta de aparelhos e sendo observada pelos médicos que ali estavam. Eram feitos muitos exames para tentar ajudar na minha evolução. E chegou o tempo que já não tinham mais onde usar a agulha para poder aplicar os medicamentos. Chegaram a raspar a minha cabeça para poder dar continuidade aos procedimentos. Com o passar dos dias, eu perdia peso. Cheguei a pesar 700 gramas. Já preocupada com meu estado, minha mãe não sabia onde achar apoio e ficava mais preocupada. Chegou um momento em que precisaram raspar a minha cabeça novamente. Enquanto a enfermeira fazia a raspagem, o meu pé começou a ficar roxo. Logo após, o meu corpo todo ficou roxo e eu comecei a ter uma apneia, que é a falta de oxigênio, né? Não respirava, começou a faltar oxigênio. Vendo o que estava acontecendo, a enfermeira chamou a equipe médica para tentar me salvar. Assim que chegaram na sala, minha mãe, muito relutante, não queria sair do meu lado. Mas os médicos a tiraram da sala e falaram que dificilmente eu ia sobreviver. Às pressas, ela se ajoelhou aos pés de uma santa que havia naquele corredor e pediu para que não me deixasse morrer. No mesmo instante, ela não ouvia mais os médicos tentando me salvar. Foi quando ela virou seu rosto em direção aos bancos que havia ao seu lado e viu uma mão sobre o seu ombro e uma voz falou assim: não se preocupe, mãezinha, ela vai ficar bem. Ao ouvir isso, ela se virou e não viu ninguém ao longo do corredor e sentiu uma paz imensa e seu coração ficou leve. Depois de alguns minutos, os médicos saíram da sala e lhe disseram que eu havia voltado a respirar. Ela ficou feliz, disse que uma enfermeira lhe avisou minutos antes, mas o médico relatou que ninguém saiu da sala. Então ela ficou sem entender o que teria acontecido ali.
Depois de 2 longos meses lutando pela minha vida, recebemos alta do hospital. Hoje eu tenho 22 anos e estou bem de saúde e descobri que a santa que a minha mãe fez o pedido foi Nossa Senhora das Graças. Então, Ana e Assombrados, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Um milagre aí recebido e a voz da enfermeira ou da santa dizendo: fique tranquila, mãezinha, ela vai ficar bem. Muito legal, né? Apesar de tudo, no fim, deu tudo certo. E a fé é muito importante. Próximo relato, A Mulher do Fazendeiro e a Força das Palavras. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrados, estou eu aqui novamente para contar mais um relato. Tenho 45 anos e moro no interior do Rio Grande do Norte. Essa história se passa com os meus avós maternos na década de 50. Vou chamá-los aqui de Pedro e Lindalva. De origem humilde, caráter confiável e coragem invejável, eles tiveram 10 filhos, os quais criavam com muita dificuldade, já que só meu avô trabalhava em uma agricultura de subsistência que dependia das chuvas que caíam no Nordeste sem o auxílio dos modernos sistemas de irrigação. Era uma vida sofrida e desigual, onde os pobres eram explorados pelos ricos fazendeiros, os quais eram temidos pela maior parte das pessoas. No entanto, meu avô Pedro nunca foi homem de se deixar humilhar. Sempre corajoso e destemido, nunca baixou a cabeça para os coronéis que se achavam os donos da razão. Certa vez, Pedro entrou em atrito com um fazendeiro que chamarei aqui de Salute. Os animais de Salute destruíram a lavoura de Pedro e o mesmo não quis ressarcir o prejuízo, se instalando assim uma grande inimizade. E dessa forma, a vida seguiu. Passados alguns anos, ele faleceu, ainda odiando Pedro. Mas depois de sua morte, Pedro começou a ficar estranho, inquieto. Certa noite, por volta da meia-noite, Lindalva acordou com Pedro chamando-a. Ele disse: mulher, acorda, pega as crianças e essa espingarda e vai para a casa do teu pai. Então Lindalva perguntou o que estava acontecendo, mas ele disse que para que ela fosse logo, que depois explicaria. Sem discutir, vendo que Pedro estava muito nervoso, Lindalva fez uma trouxa com algumas coisas das crianças, que nessa época eram 5, pegou a espingarda e a lamparina e saiu rumo à casa de seu pai, que ficava a uma distância considerável, tendo que andar no meio do mato levando as crianças. No dia seguinte, Pedro foi até a casa de seu sogro. Chegando lá, o mesmo quis saber o que estava acontecendo, porque Pedro havia feito Lindalva vir no meio da noite com as crianças para sua casa. Então Pedro começou a explicar ao sogro. Desde que o fazendeiro Salute morreu, eu não tenho paz. Eu o vejo constantemente. Ele me manda tirar a vida dos meus filhos, da minha mulher e depois a minha. Então levanto no meio da noite e vou para a lavoura. Quando chego lá, que começo a trabalhar, a enxada sai do cabo para fazer com que eu volte para casa. Se estou em casa e tento dormir, ele não deixa. Ontem fiquei tão perturbado com essa situação que, para não fazer o que ele queria, mandei Lindalva sair de casa àquela hora, com medo de perder o controle e realizar o que ele mandava. Então Pedro e o sogro combinaram que Lindalva e os filhos ficariam uns dias na casa de seu pai enquanto achavam uma solução. Mas no interior você sabe como é, né? As conversas se espalham igual a rastilho de pólvora. E acabou que a conversa chegou aos ouvidos da viúva de Salute, a qual chamarei aqui de Dona Eugênia. Dona Eugênia era uma mulher orgulhosa e arrogante, que olhava os demais de cima para baixo, sempre com ar de superioridade. E não demorou para que Dona Eugênia fosse tomar satisfações com Pedro. Certa manhã, enquanto trabalhava em sua lavoura, Pedro escutou aquela voz autoritária chamar o seu nome. Quando ele olhou, era Dona Eugênia, montada em seu belo e imponente cavalo. A mesma logo indagou: eu ouvi falar que você anda espalhando por aí que meu marido está aparecendo e tentando fazer com que você tire a vida de sua família e depois a sua. E ele respondeu: é verdade, sim, e eu afirmo o que já disse. E ela falou: pois não acredito em você, mas se for verdade, que ele deixe de tentar você e venha me tentar, que sou esposa dele.
Após ditas essas palavras, puxou as rédeas de seu cavalo e foi embora. No entanto, depois daquela conversa, meu avô se viu livre daquela aparição e sua vida voltou ao normal. Mas não demorou muito para chegarem notícias da viúva Dona Eugênia. A conversa no povoado é que ela não tinha mais paz, não dormia direito, vivia sofrendo quedas e tropeços sem explicação. Inclusive, a situação foi se agravando tanto que suas quedas a fizeram perder os dentes. Suas unhas caíram de tanto tropeçar e seu corpo encheu-se de hematomas. Nunca mais teve paz e nem saúde. Definhou e morreu em decorrência das graves quedas que sofria. Bem, Ana, minha mãe sempre nos contava essa história e nos dizia para ter cuidado com o orgulho e com as palavras que dizemos. É verdade. Gente, mas que homem crica esses fazendeiros, porque tava atazanando o cara, depois de vai, segue sua morte, não sei só, né? Segue, filho, não, vou ficar atazanando fazendo, o bicho é ruim em vida, é ruim morto. E depois ainda foi atazanar a mulher, né? Olá, bom, próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. O Homem Queimado, descoberta da mediunidade. É uma moça também que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e hoje trago o meu relato para vocês. Provavelmente foi a primeira vez que tive contato com algo que foi comprovado ser espiritual. Tenho 27 anos e na época morava na capital de São Paulo com os meus pais. Tinha 8 ou 9 anos quando ocorreu. A casa era muito antiga, ainda de tijolos de barro, sabe? Piso vermelhão e tinha um poço sinistro na lavanderia. Durante a nossa infância, muitos eventos sobrenaturais aconteciam. Quase todas as noites eu sentia que alguém sentava ou andava por cima do colchão onde eu deitava para dormir. O colchão afundava como se tivesse peso. Eu tinha medo de abrir os olhos e os barulhos eram como se tivesse muita gente pela casa. Havia sons de pessoas falando, andando e rindo. Todas as manhãs, quando o dia estava clareando, eu via muitas sombras pelo quarto, como se estivessem correndo. Eventualmente, ouvíamos também o teclado do computador teclando sozinho. Sentíamos cheiro de gasolina que ia e vinha como o vento. Naquela noite, estava no quarto que dividia com os meus irmãos mais novos. Estava deitada na primeira cama da treliche, sendo a cama que ficava no chão, daquelas antigas que saía debaixo da cama do meio. Estava deitada, de costas para o guarda-roupas, quando senti que estava sendo observada. Sabe a sensação de que alguém está te olhando? Me virei e procurei se o meu pai ou a minha mãe haviam entrado no quarto, mas não tinha ninguém. Foi quando notei uma sombra perto do guarda-roupas. Me virei de costas, novamente com medo, mas a sensação continuava e senti se aproximar. Lembro de sentir que andava ao redor da minha cama. Decidi olhar novamente, agora não estava onde se encontrava antes. Estava na parte mais clara do quarto e pude notar que seu rosto estava totalmente queimado e deformado. O medo me invadiu e gritei pela minha mãe com o resto de coragem que eu ainda tinha naquele momento. Minha mãe entrou no quarto com um semblante preocupado e acendeu a luz. Ele sumiu na mesma velocidade que a luz acendeu. Eu levantei e pedi para irmos à sala. Eu não queria assustar os meus irmãos. Na sala, contei com muito medo ainda o que o vi. Então, minha mãe pegou a Bíblia e voltou no quarto comigo. Ela leu o Salmo 91 e senti a presença se esvaindo. Algum tempo depois, eu ainda não havia esquecido esse episódio. Era muito nítida a lembrança daquele homem queimado que havia visto. Então, por intuição, resolvi perguntar à minha mãe por que morava na casa. Perguntei à minha mãe por quem morava na casa antes de nós. Ou seja, o último morador antes da gente. Ela me contou que era um rapaz jovem que um dia, arrumando uma perua no quintal, estava com um cigarro na boca. A brasa caiu no tanque de gasolina e ele teve boa parte do corpo queimado. Não morreu na casa, mas morreu no hospital. Ele sempre dizia a todos que não era para vender a casa. Porém, com o seu desencarne, a família vendeu. E vendeu por um preço barato. Meu avô paterno comprou a casa algum tempo depois, onde morou com meu pai e com os meus tios,
Posteriormente, moramos eu, minha mãe, pai e irmãos. Ana, acredito que o homem queimado só precisava de ajuda. A casa era muito antiga e só Deus sabe o que já pode ter acontecido ali. Então acredito que ele não era o único espírito apegado ao ambiente. Mas, para poder ficar, estava aprisionado com os espíritos mais antigos, servindo talvez como escravo mesmo, sabe? Além disso, tinha o agravante de que o meu pai era usuário de entorpecentes. Muitas vezes usava em casa mesmo, ou vinha da rua. Com isso, trazia muitos desencarnados, viciados, arruaceiros e zombeteiros. De certa forma, sinto que ajudei o homem queimado. Ele queria sair dali. Deve ser muito sofrimento ficar preso e com os resquícios da própria morte. Ele me ajudou também, pois tudo o que me acontecia de paranormal eu acreditava ser imaginação, coisa da minha cabeça, pois não conhecia a mediunidade, o mundo espiritual, etc. Hoje em dia estudo as temáticas espirituais, não tenho religião nem doutrina, mas acredito muito em Deus, na espiritualidade e no universo. Terminou. Muito obrigada, um beijo para você. Então, o cheiro de gasolina e tal, essas coisas era referente à morte dele, alguma coisa assim. Mas provavelmente, dado o que ela disse aqui do pai dela e tal, outras coisas também vinham, estavam naquela casa, não muito boas, né? Porque essas coisas atraem, né? Esses espíritos, como ela disse, zombeteiros, arruaceiros, viciados, né? Então, aquele homem estava ali, muitas vezes preso realmente no local. Bom, pessoal, esses foram os relatos. Nossa, eu tô no baixo aqui. Agora já acabou, né? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Deixem aí seus comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história, conta aqui pra gente. Aqui você não está sozinho nas suas experiências paranormais. Beijos e até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau.